Olá, meus amigos! Então vamos aqui dar início à nossa aula de Direito Civil 3, dando continuidade no tema da teoria das obrigações, no direito das obrigações. E hoje vamos falar sobre obrigações divisíveis, indivisíveis e obrigações solidárias, tanto da solidariedade ativa como da solidariedade passiva. E vamos então iniciar pelas obrigações divisíveis e indivisíveis, que estão previstas do artigo 257 a 263 do Código Civil. E o que são obrigações divisíveis e indivisíveis? São aquelas em que há uma pluralidade de credores ou de devedores e que a obrigação em si ela pode aí ser fracionada ou não. Ou seja, se ela pode ser dividida entre várias parcelas, entre várias aí, então, frações próprias para o seu cumprimento ou não. E daí então teremos as regras que são decorrentes desse conceito, tá? Olha aí o artigo 257 que traduz essa ideia que eu trouxe para vocês. Olha só. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Então a ideia aqui, pessoal, é que eu tenho um objeto, pelo menos aqui agora no 257, eu tenho um objeto aí da prestação que pode ser dividido. Como, por exemplo, dinheiro, que você pode dividir aí em várias frações, segmentar ele em várias partes. E que eu tenho aí uma pluralidade de devedores, várias pessoas que têm o dever de pagar, e por isso cada uma será obrigada a uma fração dessa obrigação, ou uma pluralidade de credores, que são várias pessoas que poderão aí receber de forma segmentada o valor aí devido, ou até mesmo um só poderá receber tudo, que daí é uma regra específica que nós veremos adiante. Então veja que a caracterização da obrigação divisível ou até mesmo indivisível é sempre o seu objeto. Pluralidade de credores ou devedores, temos isso até em outra categoria, que é aí da solidariedade, que nós vamos estudar adiante. Mas o que faz tornar diferente a obrigação divisível e indivisível da solidariedade é justamente essa questão do fracionamento da obrigação, tá bom? Então, vamos pensar em um exemplo em cima dessa ideia aí. Olha só aí na sua tela. Vamos imaginar que eu tenho uma obrigação aí do credor do devedor de pagar R$300 ao credor. E vamos imaginar então que eu tenho 3 devedores para essa obrigação. Muito bem. Diante dessas circunstâncias, por quanto que o devedor 1 ou o devedor 2 e o devedor 3 estão obrigados a pagar? Veja, simples e fácil. Cada um deles está obrigado a pagar R$100. Por quê? Porque R$300 é um objeto aí, é um bem divisível. Dinheiro é divisível. Logo eu consigo dividir aí o valor em tantos quantos devedores aí eu tenho no polo passivo da obrigação, tá bom? Então cada um deles vai ficar obrigado aí a R$100, certo? Essa então é a questão simples e fácil, a mais assim, digamos, superficial, mais singela forma de obrigação divisível. Agora, nós temos um outro problema. E se a obrigação for indivisível? Como que funcionará aí, então, a distribuição das obrigações, das prestações a serem cumpridas pelas partes? Veja só. Primeiro, precisamos definir o que é indivisibilidade do objeto dessa prestação. E veja que, se formos pensar aqui em questões materiais comuns, tudo seria divisível, porque eu posso cortar no meio quase que tudo, né? Mas veja, isso não significa que o interesse econômico, a utilidade do bem, persiste após a divisão.
Por isso mesmo que nós temos que verificar qual tipo de utilidade, qual o fundamento aí próprio da prestação, para entender se o objeto daí da obrigação ele continua sendo divisível ou indivisível. E aí então nós temos uma classificação simples para tanto, que nós podemos ter aí aqueles bens que são naturalmente indivisíveis, nós temos aqueles que são juridicamente indivisíveis e nós temos também aqueles que são estipulados por vontade das partes para serem aí indivisíveis. Veja só, naturalmente indivisíveis. Nós temos aqueles que a natureza em si os faz não serem passíveis de divisão. Então veja, nós temos aí, por exemplo, os animais de maneira geral, por exemplo, um cachorro, um gato, que se você cortá-lo ao meio, termina a utilidade, termina aí então o apreço e aquilo lá que tinha o seu interesse por aquele objeto. Por outro lado, a lei pode também tornar certos bens, certos objetos indivisíveis. Veja só, por exemplo, aqui o artigo 1386 do Código Civil. Ele fala o seguinte, que as servidões prediais são indivisíveis e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma dos prédios serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Para vocês entenderem o que é isso de servidão predial e tudo mais, entenda o seguinte, que às vezes você tem duas propriedades, dois imóveis que estão aí colados um no outro, mas que um imóvel utiliza parte da outra propriedade para, por exemplo, fazer aí uma passagem. Então, digamos, eu tenho lá uma área rural, um prédio lá com uma propriedade rural, um bem imóvel rural, e daí o imóvel ao lado do meu, eu utilizo para passar aí, né, para ter acesso aí ao meu imóvel também. Não que ele não tenha outro acesso, mas aí por razão de costume, eu utilizo como servidão aí, como então uma passagem, esse espaço, esse local desse prédio. Muito bem, vamos dizer agora que uma dessas propriedades, seja aquela que é o prédio dominante, que usa a outra para servidão, seja aquele que serve aí, que é o prédio serviente, que aceita essa servidão, ele é dividido. Então, digamos que o imóvel é cortado em dois. O que acontece com essa servidão? Ela vai ser cortada em duas também? Não, ela continua indivisível em razão daqui da previsão legal do artigo 1386. Tá bom? Então, veja que só terá aí exceção a isso, se por natureza ou destino, só se aplicar parte de um ou de outro. Vamos dizer que eu fiz o corte aí, a divisão desse imóvel, e a servidão só continua aí integrando uma das partes das frações que eu fiz aí no imóvel. Veja, aí não tem por que falar que é indivisível, que aquela outra parte ficará responsável ainda por essa servidão. Não, daí não tem nada a ver. Mas se corta ainda as duas, continua indivisível. Continua sendo aí uma só a servidão, tá bom? Não se preocupem tanto com essas questões, porque isso vocês vão estudar lá em Direito Civil 5, quando estudarem direitos reais, tá bom? É só para dar um exemplo dos poucos que a gente tem no nosso ordenamento sobre aí obrigação indivisível, bem indivisível, determinado por lei, tá? Muito bem. Além disso, veja que a própria lei, o próprio Código Civil, ele traz também aí uma classificação própria para esses bens aí, ou melhor dizendo, para essas obrigações divisíveis e indivisíveis. E vai dizer que indivisível, olha só quando que você tem presente, conforme o artigo 258. Vai falar que a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão,
por sua natureza, como eu disse, por exemplo, aí o caso dos animais, por motivo de ordem econômica, que pode ser aí, por exemplo, um carro, que se você cortar o carro no meio, dividir as suas peças, ele perde a sua utilidade econômica, ele perde aí o seu apreço econômico e não faz mais sentido, né? Então a obrigação tem que ser aí indivisível, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. A causa do negócio jurídico em si é que seja uma obrigação indivisível. E daí, então, até por acordo das partes, pela convenção delas, elas exigem que o bem aí seja indivisível. Tá bom? Muito bem. Com isso, o artigo 259 vai trazer para a gente como que se explica aí, então, o cumprimento, o adimplemento de uma obrigação indivisível. Olha só, se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. E o parágrafo único, o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Então, olha aí o que está acontecendo. O bem é indivisível. Se é indivisível, eu não posso, então, fracioná-lo entre todos os devedores para que eles todos cumpram a obrigação na sua cota-parte. Então, qual que é a solução legal? Um devedor somente fica obrigado pela dívida toda e depois que ele pagar essa dívida, ele vai poder exigir a cota-parte como se ele fosse um credor, por isso que é subroga-se no direito do credor, ele fica então por subrogação, como se fosse um credor e vai cobrar os outros devedores. Então, vamos pensar aqui num exemplo, trabalhar num exemplo aqui para vocês. Olha só. Vamos dizer que eu tenho uma obrigação aí de entregar um cachorro ao credor. E daí então, estão obrigados aí devedor 1, devedor 2 e o devedor 3 a entregar esse cachorro. Não posso cobrar um pedaço de cachorro de cada um dos devedores. Então o que o credor vai fazer? De algum desses devedores, ele vai cobrar a dívida toda, o cachorro. Então vamos dizer que ele cobrou aí do devedor 1. Muito bem. Devedor 1, então, ele pagou aí o valor, ela adimpliou a obrigação, né, de pagar ao credor. E veja, podia ter cobrado o cachorro do devedor 2, como podia ter cobrado o cachorro do devedor 3. Tanto faz. Mas aqui a gente estabeleceu que foi o devedor 1. Ele pagou. Muito bem. Tá pago então aí, tá entregue o cachorro. O que o devedor 1 vai fazer agora? Ele vai, por subrogação, entrar como se tivesse os poderes de credor e cobrar os demais devedores. Em razão de ser uma obrigação indivisível, veja que o devedor 2 e o devedor 3 não vão poder restituir e ressarcir o devedor 1 com um cachorro, né? Senão, eles vão estar aí pagando a dívida toda também. Então, o que a gente vai ter que fazer? Converter aí num valor pecuniário essa obrigação indivisível. Então, o que o devedor 1 vai fazer agora? Vai cobrar o valor específico do devedor 2 e do devedor 3. Vamos imaginar que o cachorro custava aí o equivalente a R$300. O que o devedor 2 vai ter que fazer? Vai ter que pagar R$100 ao devedor 1 e o devedor 3 vai ter que pagar R$100 ao devedor 1. Pronto. E daí, então, ficamos aí resolvida o problema da obrigação indivisível, seguindo a regra dos artigos 258 e 259 do Código Civil. Ok? Muito bem. Vamos lá então agora para o artigo 260. E vamos entender então como funciona agora tendo pluralidade de credores ao invés de devedores. Então temos um devedor, vários credores. Olha só como é que está a regrinha lá no artigo 260 do Código Civil. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão
pagando 1 a todos conjuntamente, ou 2 a 1, dando este calção de ratificação dos outros credores. Olha só que curioso. O Código Civil, ele no caso de pluralidade de credores, não faz distinção da obrigação ser divisível ou indivisível. Ele traz as mesmas consequências jurídicas aí para o adimplemento. Então, veja só, mesmo sendo divisível ou indivisível, o credor pode exigir a dívida inteira de um devedor só. E daí, o devedor poderá se desobrigar. Como que ele pode se desobrigar? Ele pode, de fato, pagar tudo para um credor só, mas vai ter que exigir o que chama de calção de ratificação, que a gente já vai falar sobre isso, ou então ele paga a parte, a fração, que é devida a cada um dos credores. E daí está resolvido o problema. Então, vamos pegar aqui o exemplo para vocês entenderem bem esse funcionamento aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Então, pode ser assim, obrigação divisível ou indivisível. Vamos dizer, tem a obrigação de pagar aí R$300 aos credores. O que o devedor pode fazer para se desobrigar de qualquer obrigação? Paga R$100 para cada um dos credores. Pronto, resolvido o problema, tá? Se ele faz o contrário, vamos dizer que ele entrega um cachorro, né? Ao invés dos R$300. Veja, ele entrega para o credor 1 o cachorro e daí o credor 1 vai ter que fazer a calção aí de ratificação, que eu já vou explicar para vocês, e o credor 1 vai ter que se acertar, o credor 2 e o credor 3, acerca do valor, conforme nós tínhamos visto, inclusive, nessa situação da obrigação indivisível, só que agora invertendo os papéis, né? Se o credor 1 recebeu o cachorro, imagina que ao invés de devedor está escrito credor, ele vai ter que então se acertar com os demais credores, tá bom? Então vamos pegar primeiro aqui essa ideia mais simples, pagar R$300 aos credores, devedor então pode pagar para cada um deles o valor devido e aí estar aí eximido de qualquer outra responsabilidade da obrigação, dá-se como cumprida. Ou então, veja, ele pode pagar somente a um dos credores. E aí, o que acontece? Esse credor precisa apresentar ao devedor a chamada calção de ratificação. O que é isso? É um documento que será assinado pelo credor 2 e pelo credor 3, autorizando que o credor 1 receba a parte deles em seu nome. Então veja, o credor 1 vai ter que mostrar e entregar para o devedor essa calção de ratificação, falando, olha, credor 2 e o credor 3 me autorizaram a receber o valor completo aí da dívida, da obrigação divisível. E por isso, então, você pode pagar para mim sem maiores problemas e que você está livre de ter que pagar os demais credores a partir desse documento. Veja, se não tiver isso, pagou 300, veja, o credor 2 e o credor 3 ainda terão direito de cobrar o devedor. E daí o que aconteceu? Credor 1, ele teve aí um enriquecimento sem causa, porque ele recebeu R$200 a mais daquilo que era devido a ele. Então daí o devedor vai ter que pedir de volta a restituição desse valor de R$200, mas ainda assim estará obrigado a pagar o credor 2 e o credor 3. Ou seja, o credor 1 só pode cobrar a dívida inteira se ele apresentar essa calção de ratificação. Feito o pagamento, R$300 para o credor 1, o que vai acontecer agora? O credor 1 vai pagar o credor 2 e o credor 3 no valor que é devido a eles, né? Que é então, aí no caso, R$100 para cada um, tá bom? Muito bem. Com isso, então, verificado essa ideia do artigo 260, vamos para o 261. Olha aí na sua tela. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro,
a cada um dos outros assistirá ao direito de exigir dele, em dinheiro, a parte que lhe caiba no total. Veja a exigência, então, aqui do artigo 261, que vai falar que se um só receber tudo, né, no caso aqui, inclusive do inciso 2º, os outros aí vão exigir desse credor, em dinheiro apenas, aquilo que lhe caiba do total. Então, o valor aí que é correspondente em dinheiro, tá bom? 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a quota do credor remitente. O que significa isso? Remitir a dívida, né? Aqui, credor remitente, remitir é perdoar a dívida. É você, então, aí abrir mão de receber o valor. Se um dos credores aí que teriam que receber a dívida, ele perdoa a sua quota à parte, veja, a dívida persiste, mas agora no valor para os demais credores, né? Então, se estava devendo R$300 para 3 credores e um deles é remitente, veja que agora a dívida persiste em R$200 para os 2 credores remanescentes, tá bom? Muito bem. Parágrafo único do 262. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. E aqui, pessoal, vou deixar de explicar esse parágrafo único, porque todos esses institutos nós vamos estudar adiante. E daí, quando eu falar deles lá, nós voltamos a esse parágrafo único e vocês entendem bem como que funciona isso. Bom? E 263, simples e fácil. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Por quê? Veja, houve um inadimplemento daquela obrigação, não pode mais ser cumprida, então aqui até um inadimplemento absoluto, que nós vamos estudar lá adiante, então converte a obrigação em perdas e danos, danos emergentes, lucros cessantes. E como agora virou uma obrigação pecuniária, de indivisível se tornou divisível. E agora, então, você pode pagar aí de forma segmentada a todos os credores, ou então os devedores aí são múltiplos, cada um paga só a sua parte. Tá bom? Olha só o parágrafo 1º que ainda explicita um pouquinho dessas regras. Parágrafo 1º. Se para efeito disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Então, se veja, o inadimplemento é por culpa de todos os devedores, todos eles respondem de forma igual. E, parágrafo 2º, se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Veja, simples e fácil. Se todo mundo, todos os devedores foram culpados pelo inadimplemento, veja que todos respondem aí em partes iguais pelas perdas e danos. Digamos que as perdas e danos ficaram lá em R$300, 3 devedores, cada um paga aí R$100. Agora, se a obrigação se impossibilitou, né, em razão do inadimplemento, mas por culpa de um devedor só, veja só ele responde pelas perdas e danos. Os demais estão eximidos de qualquer responsabilidade de indenização por perdas e danos. Nada mais justo. Afinal, se eles não foram culpados por isso, por que penalizá-los, né? Então, é essa a ideia que é transmitida pelo artigo 263. Tá bom? Legal. Com isso, então, fechamos obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis. E podemos partir agora para estudar as obrigações solidárias. E o que são obrigações solidárias? As obrigações solidárias são aquelas em que, numa mesma obrigação, há mais de um credor ou mais de um devedor, ou seja, uma pluralidade de credores ou uma pluralidade de devedores, mas que cada um deles está obrigado ou tem direito à dívida toda.
Como assim, professor? Na solidariedade, se for aí de devedores, um devedor pode ser cobrado pela dívida toda. Pode ser divisível, indivisível, tanto faz. Está estabelecido que aquele devedor responde pela dívida toda. Enquanto que, se é uma pluralidade de credores solidários, qualquer um desses credores pode exigir o cumprimento da dívida toda a seu favor, tá? Olha aí então na sua tela o 264 do Código Civil. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. E veja só, quando eu tenho mais de um credor solidário, eu falo que é solidariedade ativa. Quando eu digo que é mais de um devedor solidário, eu falo que é solidariedade passiva. Tá bom? Muito bem. Vamos pensar de novo naquela diferença para a obrigação divisível e indivisível das obrigações solidárias. Veja que nas obrigações divisíveis e indivisíveis, eu olho para o objeto, se ele pode ser segmentado ou se ele não pode. Se eu posso, então, dividir ou não o objeto da prestação. Na obrigação solidária, eu estou olhando para os sujeitos e estou verificando que existe mais de um sujeito, assim como ocorre na obrigação divisível e indivisível, mas que todos esses sujeitos estão obrigados à dívida toda ou têm direito sobre a dívida toda. Então veja, obrigação divisível ou indivisível, o meu critério de distinção é o objeto da prestação. Na obrigação solidária, o meu critério são os sujeitos em si que estão obrigados ou então têm direito sobre aquela obrigação. Tá bom? Então, é esse o critério distintivo entre essas obrigações. Embora, vamos ver aí adiante, que algumas regrinhas parecem ter tratamento idêntico quando a gente fala de obrigação indivisível e obrigação solidária. Tá bom? Mas veja que o anterior, o aspecto anterior é que é diferente, que me permite apontar se a obrigação é divisível ou não, ou se é solidária ou não. Tá bom? E quando que eu tenho solidariedade? Veja que eu não posso presumir solidariedade, mas que ela é decorrente de lei, ou seja, a própria lei vai me dizer que alguém tem obrigação solidária, ou então a própria vontade das partes é que define a solidariedade. Isso está no artigo 265 do Código Civil. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Só para vocês terem aqui um conhecimento prático interessante, essa ideia da solidariedade não ser presumida foi muito discutida lá para os idos de 2009, 2010 principalmente, na Justiça do Trabalho, em razão das relações de terceirização. Por quê? O que acontece na terceirização? Você tem um empregado terceirizado, uma empresa terceirizante e um tomador do serviço. O vínculo empregatício há entre o empregado e a empresa aí terceirizada, né, que terceiriza o serviço. E existe somente um contrato de prestação de serviço entre a empresa terceirizante, aí terceirizada, e o tomador de serviço. Ou seja, não há vínculo entre o empregado terceirizado e o tomador de serviço. Muito bem, o que acontecia? Muitas dessas empresas, que acontece às vezes, né? Essas empresas terceirizadas, elas acabam por aí serem fraudulentas e não repassar os valores recebidos pelo tomador de serviço aos empregados. Ou seja, os terceirizados acabam aí por então não receber seu salário devidamente, as verbas aí trabalhistas corretamente. E daí, o que a Justiça do Trabalho, alguns juízes, né, alguns magistrados começaram a entender? Que haveria solidariedade no pagamento do valor aí para os empregados. Por quê? A empresa terceirizada desaparecia do mapa, não achava bens nenhum dela, tudo mais, ficava às vezes muito difícil e às vezes eram muitos empregados propondo a ação com o mesmo objeto.
Então o juiz falava assim, olha, ao invés de eu ter que ficar buscando bens da terceirizada primeiro, para depois buscar a tomadora de serviços, eu vou falar que a obrigação é solidária, porque eu sei que o tomador de serviço já tem patrimônio. E isso persistiu aí por vários anos em vários tribunais regionais de trabalho, essa ideia, até que o Tribunal Superior do Trabalho se manifestou e definiu, junto inclusive com o STF posteriormente, que também instou-se a se manifestar sobre o tema, que a responsabilidade aí não pode ser solidária, mas tem que ser subsidiária. Por quê? Não existe previsão legal de solidariedade entre o tomador de serviço e a terceirizada. Portanto, tem que buscar bens primeiro dessa terceirizada, não encontrando nada, é que depois você busca a tomadora de serviço. E veja, com essa explicação que eu acabei de dar, eu acabei também explicando para vocês a diferença entre responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. Solidária, posso cobrar o total da dívida de qualquer um dos devedores, por exemplo, na solidariedade passiva. Enquanto que na subsidiariedade eu tenho que cobrar de um devedor e, esgotada o patrimônio desse, não sendo suficiente para saldar a dívida, eu busco outro devedor. Então existe aí uma ordem de cobrança dos valores. Tá bom? Então, resumindo, artigo 265 vai dizer que precisa de lei ou as próprias partes negociarem, chegarem a um acordo, né, que existe solidariedade naquela obrigação. Tá bom? Vamos para a próxima regrinha do artigo 266. 266 vai dizer o seguinte, que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos codevedores ou cocredores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Então veja só, eu posso trazer aí formas de pagamento diferentes dependendo do cocredor ou do codevedor. Então, para um, eu posso pagar pura e simplesmente, para outro, eu posso ter um prazo certo, um termo, para outro, eu posso ter uma condição suspensiva, uma condição resolutiva, para um outro, eu posso ter um local diferente do pagamento. Então, veja, aí depende da vontade das partes e definirem como que vai ser o pagamento para cada um deles, de acordo com o contexto, as circunstâncias que se mostre interessante para elas. O que interessa é que o código não veda essa diferenciação, tá bom? E agora então podemos falar da solidariedade ativa. E o que é então a solidariedade ativa? Solidariedade entre credores. E que eles poderão então exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, né? E olha só então como vai funcionar aí essa solidariedade conforme o artigo 267 do Código Civil. Olha só. Vamos dizer então, tem um devedor que deve pagar R$300 aos credores solidários. O que o credor 1 ou o credor 2 ou o credor 3 pode fazer? Ele pode, aí, justamente, cobrar os R$300 e receber o completo, o valor aí dos R$300 do devedor. E o que vai acontecer agora em seguida? Recebidos R$300 esse credor, o devedor está liberado dessa obrigação, né? Está exonerado porque ele cumpriu, satisfez a obrigação. E agora o credor 1 vai ter que fazer o quê? Vai ter que passar a parte devida ao credor 2 e ao credor 3. Ou seja, dos R$300, ele vai ter que entregar agora R$100 para o credor 2 e R$100 para o credor 3. Mas olha um detalhe importante, que mostra também uma diferença para as obrigações aí, indivisíveis, né? Veja só. Lembra que eu falei que o credor 1 na obrigação indivisível, lá na pluralidade, ou melhor dizendo, na pluralidade de credores, seja indivisível ou divisível, que um credor poderia cobrar a dívida inteira? Tinha, né? Ele tinha essa possibilidade. Mas ele tinha que entregar um documento para o devedor. Qual que era? A caução de ratificação.
Era obrigatório a ele entregar esse documento ao devedor. Na obrigação solidária ativa, não precisa. Por que não? Porque é da natureza da obrigação solidária ativa o credor ter aí o direito potestativo, ou melhor dizendo, desculpa, direito potestativo não, mas o direito, né, de cobrar o devedor da dívida toda. Por isso que ele não precisa de caução de ratificação. Porque lá na obrigação divisível e indivisível, não é normal, não é a regra geral, que um credor receba tudo. Por isso ele precisa confirmar para o devedor que ele está cobrando em nome também dos demais e que eles concordam com isso. Na obrigação solidária ativa, como é da natureza a cobrança do valor total, logo não precisa de caução de ratificação, tá bom? Vamos então olhar agora o 267 e o artigo 272 do Código Civil para fixar bem essa regrinha. Olha só. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Óbvio. E daí, 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes cai. Daí a questão da remissão da dívida aqui, já explico para vocês, que é o seguinte. Que vamos dizer que nessa dívida de R$300, aí que eu falei para vocês, o credor 1 perdoa o devedor. Veja, o perdão veio de um credor apenas. Não veio aí de todos. Logo, credor 2 e credor 3 ainda tem direito ao crédito. Por isso que o perdão dado por um credor faz com que esse credor tenha que pagar aí o valor que ele perdoou do devedor aos demais credores. Então, olha só. Vamos voltar lá no exemplo que eu dei aí para obrigação solidária no 267. Vamos imaginar, de novo, que o devedor tinha que pagar R$300 para o credor 1. Só que ao invés de ele pagar os R$300, o credor 1 perdoa o devedor. Com o perdão, o devedor ele está exonerado da obrigação. Cai fora, não tem mais que aí ficar preocupado em pagar alguma coisa. Só que com isso, veja, credor 2 e credor 3 ficaram sem a possibilidade de receber do devedor. Qual que é a solução do Código Civil? Credor 1 perdoou os R$300, então agora você vai ter que pagar R$100 para o credor 2, R$100 para o credor 3, que era aquilo que eles tinham direito se a dívida continuasse a existir. Tá bom? Muito bem, muito bem. Daí, gente, vamos ver agora o artigo 268 do Código Civil. Olha só. Enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer deles poderá este pagar. Então veja, o que quer dizer aqui o demandarem? É propor uma ação. Se nenhum dos credores solidários ainda tiver proposto uma ação cobrando o devedor comum, esse devedor pode pagar o total para qualquer um deles e se exonerar aí, se livrar da dívida, né? Tendo ela satisfeita, tá bom? Então essa é a ideia do 268, simples e fácil. 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. O que significa aqui? Que veja, pode ser que o pagamento não tenha sido total, tenha sido parcial. Então, digamos que estava devendo lá os R$300, mas ao invés de pagar R$300, essa pessoa aí, esse devedor, pagou, digamos, aí R$270. Ao invés de pagar 300, pagou 270. O que está acontecendo? Já está extinto a dívida em R$270,
R$ 90 para cada um dos credores e agora vai ficar faltando R$ 30, né, que ainda mantém a solidariedade. Veja, então daí R$ 30 que deverá ser pago a um dos credores, ou então até mesmo aí é pago para cada um dos três R$ 10 que falta e a dívida está saldada, tá bom? Então veja só, 269 só está falando dessa possibilidade de pagamento parcial. Pagou um dos credores solidários, aí parcialmente vai extinguir a dívida até o montante do que foi pago, ficando remanescente para o resto, tá bom? 270, aqui tem uma regrinha um pouquinho mais complicada, mas vamos entender como que ela funciona. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, tá? Vamos entender então essa regra do 270. Para tanto, vamos pegar aqui um exemplozinho para ficar bem fácil de compreender, tá? Vamos lá, de novo, R$ 300 aí aos credores devido pelo devedor. E vamos dizer que o credor 1 morreu. Muito bem, o que vai acontecer agora? Vamos dizer que esse credor 1 tem 2 herdeiros. E a dívida ainda não foi paga aí. Tem que ser pago os R$ 300 pelo devedor a essa obrigação solidária. Olha só o que vai acontecer. Cada herdeiro terá direito de exigir aquilo que ficaria equivalente à sua quota à parte. Porque olha só, o devedor poderia pagar R$ 300 para cada um desses credores. Mas veja, qual que era o direito específico do credor 1? R$ 100. E esses R$ 100 vão ser divididos entre os herdeiros. Logo, cada um dos credores herdeiros aí tem direito de exigir R$ 50 desse devedor, tá? Aquilo que eles têm direito então a receber conforme a sua herança, ok? Agora vamos mudar aqui para a segunda parte do artigo. Vamos imaginar que a gente dá um cachorro que vale aí R$ 300, né? O valor do cachorro é de R$ 300 aos credores. E de novo, o credor 1 morreu e agora, veja só, o herdeiro 1, o herdeiro 2 também quer receber, o credor 2, o credor 3. Só que o cachorro é indivisível. O que vai acontecer aqui? O herdeiro 1 pode exigir o cachorro todo. Então ele pega lá, recebe o cachorro. Mas o que ele vai ter que fazer agora? Ele vai ter que pagar o que é devido aos demais credores. Ao segundo herdeiro ele vai ter que pagar R$ 50, ao credor 2 ele vai ter que pagar R$ 100 e ao credor 3 ele tem que pagar os R$ 100, tá bom? Então veja só a diferença. Se a obrigação é divisível, cada herdeiro vai poder exigir exatamente aquilo que ele tem direito conforme o seu quinhão hereditário, né? Então conforme ele receberia na sua herança. Então cada um recebe R$ 50, no nosso caso. Se há uma obrigação indivisível, por exemplo, a entrega de um cachorro, o herdeiro pode exigir o cumprimento completo daquela obrigação e vai ter que aí agora distribuir o equivalente que seria da prestação para os demais credores. R$ 50 para o outro herdeiro, R$ 100 para os outros dois credores. Tá bom? Então, esse aí é o funcionamento do artigo 270 do Código Civil. Legal? Vamos então para os próximos. Vamos ver o 271. 271 diz o seguinte: convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Simples, fácil, né? Mesmo que tenha virado indenização, valor pecuniário, ainda assim são credores solidários e podem receber a indenização todo e depois aí fazer a distribuição, a parte que é cabível a cada um dos demais credores. Sem problema nenhum. 272 já estudamos.
Vamos ver aqui o 273 e o 274. Vamos fazer a leitura combinada desses dois dispositivos. Olha só. A um dos credores solidários, não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. O que é isso de exceção pessoal? Exceção pessoal, ou melhor dizendo, exceção é defesa. Isso até a gente já viu lá em Direito Civil 2. E exceção pessoal é uma defesa que você só pode realizar contra um dos credores. Ou seja, você só pode alegar aquela matéria contra um dos credores propriamente. Contra os demais, não se pode falar disso. Vamos pensar no exemplo? Vamos dizer que na celebração de um negócio jurídico, eu tenho 2 credores e um devedor. Um credor negociou comigo normalmente, de forma honesta, leal, o valor do contrato. Mas o credor 2, ele me obrigou a assinar aquele contrato a partir de uma coação. Então, digamos, ele me coagiu a assinar aquele contrato, o credor 2, e o credor 1 simplesmente falou assim, vamos fazer o contrato, legal, você topou na boa fé, né, sem nenhum ato aí contrário ao direito de invalidade, e fez a assinatura do contrato. Veja, contra o credor 2, eu tenho uma exceção pessoal. Por quê? Eu posso falar contra ele, se ele vier cobrar a dívida de mim, que a dívida ela é aí eivada de uma invalidade, que é então um caso de anulação por vício do consentimento, que é a coação. Então é uma exceção pessoal que eu tenho contra esse credor. E veja, posso pensar em vários outros vícios do consentimento. O dolo, no caso de erro, eu posso pensar também na lesão. Enfim, é só relembrarmos aqueles casos do vício de consentimento. São exemplos fáceis e claros de exceções pessoais, tá bom? E temos também aquelas exceções que são gerais, que daí servem para todo e qualquer credor. Como, por exemplo, no caso da alegação de prescrição. Prescrição atinge a todos e não é simplesmente o caso de um credor apenas. Assim como se eu sou cobrado de um valor que eu considero excessivo. Por exemplo, os juros estão acima daquilo que parece que era o combinado, o cálculo está errado de correção monetária e eu estou achando que estou sendo cobrado a mais. Veja que aí não é uma exceção pessoal, é uma exceção geral. É uma defesa sobre toda obrigação que implica em todos os credores. Tá? Implica em efeitos sobre todos os credores. Daí, sabendo disso, podemos entender a regra do 274. Olha só a regra do 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Vamos entender esse dispositivo aí a partir de uma tabelinha para ficar bem fácil de compreender? Olha só. Vamos dizer que o credor cobra aí sozinho uma dívida, então o credor solidário cobra sozinho uma dívida e o devedor alega uma exceção não pessoal, uma prescrição. E o juiz acolhe essa alegação de prescrição. Qual que é o resultado? Não serão os demais credores solidários prejudicados. Por quê? Eles poderão ainda tentar cobrar a dívida e daí, sabendo que foi reconhecida a prescrição para aquele credor solidário que cobrou sozinho a dívida, eles terão que trazer argumentos próprios para dizer que a dívida não está prescrita quanto a eles. Tá bom? Vamos dizer aí que tinha um termo, tinha uma condição, tinha alguma situação aí que faz a contagem do prazo diferente para esses outros credores solidários. Então eles vão ter que mostrar que para eles a dívida não está prescrita. Então veja, exceção não pessoal aí acolhida pelo juiz na sua decisão judicial, o resultado é não prejudicar os demais credores solidários. Agora, vamos dizer, mesmo caso, um credor cobra sozinho a dívida, o devedor alega uma exceção não pessoal, como por exemplo aí a prescrição.
Só que agora o juiz não acolhe a alegação feita pelo devedor. O que acontece? Todos os credores solidários, eles são beneficiados dessa decisão. Então, se encaixando aí na mesma circunstância, veja, o devedor não poderá mais alegar prescrição para os demais credores solidários, tá bom? Então, todos eles são beneficiados. Agora, vamos pensar o outro caso. O credor vai cobrar sozinho a dívida e o devedor alega uma exceção pessoal. Fala, então, que ele foi coagido a celebrar aquele negócio com esse credor que está cobrando a dívida. Acolhe a alegação aí feita pelo devedor, o juiz. Qual que é o resultado? Não vai prejudicar os demais credores solidários, porque é uma exceção pessoal. Veja, só aquele que coagiu. Os demais credores não participam do processo, então se eles também foram coatores, veja que aí agora o devedor precisa alegar isso nas cobranças feitas pelos demais credores, tá bom? Se eles participarem aí do processo. Se não, não. Eles são tidos aí como de boa fé, como se o negócio fosse válido. Muito bem. E o outro caso? Novamente, um credor cobrando sozinho a dívida e o devedor alegando exceção pessoal, a caso da coação. Só que a decisão judicial não acolhe a alegação feita pelo devedor. O que vai acontecer? Tudo fica na mesma. Todo mundo beneficiado, todo mundo podendo cobrar a dívida normalmente, afinal não existe qualquer exceção aí válida, qualquer exceção aí que sirva para intervir ou então interferir na dívida cobrada, na obrigação cobrada. Tá bom? Muito bem. Então, esses são os casos aí exemplificados, trazidos aí sobre o artigo 274 do Código Civil. Legal? Muito bem, gente. Com isso, vamos agora entender a solidariedade passiva, ou seja, tendo aí devedores solidários. E vamos começar então pelo artigo 275, regra mais simples e fácil. Olha aí na sua tela. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Então, primeira parte aí, né? O credor vai cobrar de algum dos vários devedores toda a dívida ou então vai cobrar só uma parte da dívida. Ele que vai escolher aí o que ele acha melhor, né? Interessante para ele, como é uma solidariedade, ele poder cobrar totalmente a dívida. E aqui, se o pagamento tiver sido parcial, ou seja, se ele cobrou só uma parte da dívida, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto, tá? Então, se ele cobrou só um pedacinho da dívida, tudo mais ainda, todos os outros devedores estão aí sendo obrigados a pagar. Afinal, essa é a própria natureza da responsabilidade solidária, tá? Vamos dar uma olhada no artigo, então, 275, a partir de um exemplo, verificando aí tanto a sua primeira parte, quanto a sua segunda parte. Olha aí. 275, primeira parte. Vamos dizer, tem que pagar R$300 ao credor. O credor vai lá, então, e cobra do devedor R$300. O que o devedor 1 agora vai ter que fazer? Vai ter que pagar o que vai ter que cobrar, melhor dizendo, o que é devido, né, pelo devedor 2 e pelo devedor 3. Porque, veja, devedor 1 pagou os 300, credor já está satisfeito, vai embora com o dinheiro dele. Agora o devedor 1 vai se subrogar nos direitos de crédito do credor e vai cobrar R$100 do devedor 2, R$100 do devedor 3. Tá bom? Muito bem. Agora a segunda parte do artigo 275. De novo, tem que pagar R$300, só que agora o credor só cobrou R$100 do devedor 1. O que está acontecendo aqui? Olha só, devedor 1 pagou a parte dele, está exonerado, não tem mais que se responsabilizar, né? Porque ele pagou tudo. E o devedor 2 e o devedor 3?
Agora o credor vai poder cobrar R$200 do devedor 2 ou do devedor 3, e daí eles vão ter que acertar entre si para um pagar R$100 para o outro. Ou então o credor vai cobrar do devedor 2 R$100 e do devedor 3 R$100, ignorando, de certa maneira, a questão da solidariedade, né? Porque, veja, se tem solidariedade passiva, R$200 podem ser cobrados desse devedor 2, e daí o devedor 2 cobra R$100 do devedor 3, tá? Ou então, e vice-versa, ou então aí nós falamos de R$100 cada um pagando, independentemente de haver aí solidariedade, tá bom? Muito bem. Vamos então agora olhar aí o parágrafo único do artigo 275. Olha só. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Veja, aqui é decorrência daquilo que eu falei. Se eu cobro só um devedor sobre o valor total, não significa que acabou a solidariedade. Ela persiste, tá? Aí isso pela dívida toda, tá? Então vamos dizer que eu cobrei um dos devedores e esse devedor não tinha patrimônio suficiente para pagar a dívida. O que eu vou fazer? Eu vou poder aí cobrar também a dívida toda dos demais devedores. Eu posso incluí-los então aí num polo passivo e fazer com que eles paguem a dívida toda. Não significa então cobrar um só que eu estou renunciando à solidariedade dos demais. Ok? Artigo 276. Também um pouquinho mais complicado, mas vamos entender aí que vai ser fácil. Olha só. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos os reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Olha só, de novo, nós temos aqui uma questão que envolve herança, mas agora dentro da ideia de solidariedade passiva, tá? Vamos entender então aí esse funcionamento. Primeiro, na primeira parte do artigo 276, que vai falar aí da cobrança aí do valor conforme a cota hereditária de cada um dos herdeiros. Olha aí na sua tela. Veja só, nesse exemplo nosso, de novo aí de ter que pagar R$300, né, os 3 devedores solidários para o credor. Veja, nesse primeiro caso que eu estou falando aqui para vocês, nessa primeira parte do dispositivo, ocorre que o credor não está cobrando todos os herdeiros ao mesmo tempo. Ele está cobrando somente um deles. Então vamos dizer que ele está cobrando o herdeiro 1. Veja, em razão da primeira parte do artigo 276, ele vai ter que pagar aqui R$50 apenas. Por quê? Veja, era obrigação aqui solidária passiva, devedor 1, 2 e 3 poderiam ser cobrados de R$300. Mas o devedor 1 falecido, ele teria direito a crédito de somente R$100. Daí o que vai acontecer? Como ele tem 2 herdeiros, cada um tem direito a R$50 apenas. Logo, cobrado um dos herdeiros apenas, esse herdeiro terá que pagar somente o correspondente àquilo que ele recebeu de passivo na herança, né? A dívida que ele herdou da herança. R$50. E ponto final. Então essa é a primeira parte do dispositivo. Segunda parte do dispositivo. Olha só. A segunda parte fala que pode ser que os herdeiros possam ser cobrados aí todos eles ao mesmo tempo. Com isso, eles são considerados como se fossem um devedor solidário apenas.
Então, se eu coloco no polo passivo da minha ação de cobrança os dois herdeiros, ou seja, todo mundo aí que é o herdeiro da herança do devedor 1, veja que agora eu posso cobrar R$300, né, de um herdeiro apenas, ou seja, toda a dívida de um herdeiro. E aí, o que vai acontecer por consequência disso? Paga essa dívida pelo herdeiro 1, ele vai poder cobrar o valor aí equivalente, né, que caberia para os demais devedores. Então ele vai cobrar do outro herdeiro R$50, vai cobrar do devedor 2 R$100 e do devedor 3 R$100, tá bom? Então veja aí a diferença de tratamento. Se eu cobro somente um herdeiro, ele vai responder conforme o seu quinhão, né? Conforme aí aquilo que ele teria aí obrigação ele teria de dívida. Por outro lado, se eu cobro todos os herdeiros, eu considero que eles são aí conjuntamente obrigado solidário. E por isso então eu posso cobrar de um herdeiro o valor total da dívida. E com isso então eu posso fazer aí depois a cobrança, a ação de regresso sobre todos os outros herdeiros e devedores para receber o valor que seria cabível a eles. Cuidado só com um dado em cima disso, que é o seguinte: esse pagamento da dívida feito pelo herdeiro é feito com o patrimônio herdado e nunca com o patrimônio pessoal do herdeiro. Por quê? Dívidas da herança, dívidas daí do espólio daquele que faleceu, vão ser respondidas pelas forças da herança tão somente. Porque não pode, e aí é como se fosse um princípio próprio nosso constitucional de direito fundamental, que a pena nunca pode passar do condenado. Então, aí essa inadimplemento, né, a cobrança dos valores, não pode ultrapassar a própria força da herança. Por isso, então, que se R$300 ultrapassar o valor da herança, né, digamos que a herança só poderia pagar 100, esse herdeiro vai ter que pagar no máximo 100. Os outros R$200 aí ou ficam perdidos ou cobra de outro herdeiro, a depender do caso concreto. Se não tiver mais como cobrar o restante da dívida, acabaram as forças da herança, então valor perdido. Não pode cobrar aí os herdeiros no seu patrimônio pessoal, tá bom? Cuidado sempre com isso, que tem que se tomar atenção também com essa questão. Vamos voltar lá para o 276, depois dessa explicação, para ficar claro e fácil entender? Olha só, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum desses será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Lembra lá, os R$50. Salvo se a obrigação for indivisível, que vai funcionar como se fosse lá uma obrigação indivisível, que ele paga o todo e cobra dos demais o resto. Mas todos reunidos, ou seja, todos os herdeiros reunidos, serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. E daí você pode cobrar o todo de um só aí e cobrar aí a dívida dos demais daquilo que seria a quantia devida pelos outros. Tá bom? 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a ocorrência da quantia paga ou relevada. Veja que aqui, pessoal, é decorrência daquela regra que eu já expliquei para vocês, né? Que se foi perdoada parte da dívida de um devedor, ou então foi pago parcialmente por um devedor, não vai aproveitar aos outros, né? Os outros ainda continuam obrigados à dívida, mas descontado essa quantia aí que foi paga ou essa quantia que foi aí perdoada, tá bom? Nada de diferente daquilo que já trabalhamos. Muito bem. 278. Olha só. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Veja, quando se estipula
uma condição, alguma obrigação a mais dentro de um contrato, dentro de um negócio, aí, e existem devedores solidários, essa condição, essa obrigação a mais, aí tem que ser exclusiva desse devedor. E não pode, aí então, causar impactos, ter efeitos no outro devedor. Porque se for causar impacto, ele precisa consentir com essa obrigação adicional ou essa condição adicional. Então, digamos que para um devedor coloca, além da entrega de um determinado produto, que ele também faça a instalação, para ter esse mais instalação para o outro devedor solidário, é preciso que este outro devedor solidário consinta com isso, né? Então veja, a obrigação era só entregar o produto, mas para um devedor se estabeleceu que ele tem que fazer a instalação. Para exigir os demais, eu preciso que os outros consintam também com a instalação, senão não posso exigir, tá bom? 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Fácil também de entender. Olha só, não dá mais para cumprir a obrigação. Converte agora essa obrigação em dinheiro, em pecúnia. Então o que vai acontecer? Todos os devedores solidários têm que pagar o equivalente em dinheiro. Mas aquele que foi o responsável pela impossibilidade da prestação, por esse inadimplemento, ele vai pagar não só o equivalente, mas os danos emergentes e os lucros cessantes, né? As perdas e danos. Tá bom? 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Então, essa primeira parte vai dizer que se a demora, veja que a mora é a ideia de demorar, não pagar no prazo, não cumprir a obrigação no prazo, né? E que daí, que incorrerem juros em razão dessa mora, os juros, todos os devedores são obrigados, tá? São obrigados, então, a pagar aí esses valores, mesmo que só um tenha aí, esteja respondendo pela ação. Mas olha a continuação do artigo. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Então, vamos pensar. Tem 3 devedores. E daí, um deles dá causa à mora. Ou seja, um deles lá é que causou o não cumprimento da obrigação no prazo assinalado. Todo mundo vai ter que pagar juros. Não tem o que fazer. Então todo mundo paga os juros. Mas veja, quem foi o culpado pela mora vai ter que aí ressarcir os outros do valor pago a mais. Então se ele pagou um determinado valor X, os outros 2 devedores pagaram X de mora, eles vão poder cobrar esse X aí do devedor culpado. Tá bom? 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Aqui veja, não preciso nem discorrer muito sobre esse tema, que é a mesma ideia que a gente trabalhou lá em cima sobre exceções pessoais, exceções comuns, gerais e tudo mais, né? Veja só, aquele que é devedor, ele pode opor as exceções pessoais ou comum a todos. Mas se for exceção pessoal, só pode opor ao devedor que causou aí, que tem aí relação com essa exceção pessoal, tá bom? Mesmas ideias lá que a gente já trabalhou anteriormente. 282 é um dispositivo que traz um pouquinho de divergência na doutrina, né? Que ele diz o seguinte: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. E o parágrafo único: se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então, veja só, se eu tenho 3 devedores, por exemplo,
Eu posso apontar para um e falar assim, olha, você não é mais devedor solidário. E os outros demais continuam sendo devedores solidários. Qual que é a polêmica doutrinária que nós temos? Alguns doutrinadores entendem que no momento em que você exclui um dos devedores da solidariedade, o valor a ser cobrado dos demais que mantiveram a solidariedade não pode abarcar o valor que era devido a esse que foi excluído. Enquanto que outra parte da doutrina vai dizer que isso não é a solução correta. Porque, veja, não significa renúncia à solidariedade a renúncia da própria obrigação. São coisas diferentes. O que está acontecendo aqui no artigo 282, e eu acompanho a segunda corrente, e parece que os autores mais modernos acompanham também essa segunda corrente, é dizer o seguinte, que a renúncia à solidariedade faz com que o devedor que foi favorecido por essa renúncia à solidariedade não pode mais ser cobrado da dívida toda. Mas ele só pode ser cobrado do valor que é aí próprio, fracionário de dever dele, tá? Então, veja, somente isso que vai acabar sendo aí, então, a consequência da renúncia à solidariedade, que para os demais ainda poderá ser cobrado todo, inclusive o valor daquele que não mais faz parte da solidariedade. Então, veja que é um benefício dado exclusivamente para algum que não fica mais obrigado pela dívida toda. Mas os demais estão obrigados pela dívida toda, o valor integral, inclusive da parcela que seria aí de direito, que seria de dever, melhor dizendo, daquele que deixou de ser um devedor solidário. Tá bom? 283 vai dizer o seguinte: o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota. Tranquilo aqui. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito, as partes de todos os codevedores. O que esse 283 está nos dizendo? Olha só, eu tenho uma dívida que é aí satisfeita por um devedor só. Então, um deles paga toda a dívida. E ele pode, então, cobrar a quota à parte dos demais codevedores solidários. Mas vamos dizer que um desses solidários deveria pagar, ele é insolvente. E o que significa ser insolvente? Que ele não tem patrimônio suficiente para pagar essa dívida. O que vai acontecer? Os demais que têm patrimônio terão aí que, entre eles, se dividir para pagar o valor que é devido por esse insolvente. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos imaginar que um devedor solidário satisfez a dívida e pagou R$300. E eram 3 devedores solidários. Um devedor solidário é insolvente, não tem patrimônio. O que vai acontecer aqui? O devedor 1, ele não vai cobrar R$100 do devedor 2. Ele vai cobrar R$200 desse devedor 2, porque ele agora vai ter que cobrar a parte que seria própria desse insolvente. Né? Ele teria, então, que dividir aí igualmente entre todos, R$200 não, R$150 aí, porque ele vai ter que pagar parte daquilo que é do insolvente, mas o outro vai ter que pagar aí aquilo que foi que é devido para do próprio devedor 2, mais uma parte que seria do devedor 3. Então, cada um vai assumir uma parte do valor do insolvente, enquanto ele não tiver patrimônio para pagar a sua dívida. Tá? Então, no fim, o que aconteceu? Devedor 1 pagou R$150, devedor 2 pagou R$150, porque eles distribuíram entre eles aí o valor que seria devido pelo devedor 3. Tá? Vamos então para o artigo
284. Olha só. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Veja, a regra aqui é decorrência do 282 e 283. Para falar simplesmente que, embora você tenha sido exonerado da solidariedade, né, conforme o artigo 282, mesmo assim, você vai ficar responsável para pagar aí parte daquilo que era devido pelo insolvente. Então, não adianta, ainda que você tenha renunciado à solidariedade, né, tenha se beneficiado por essa renúncia, né, se houver insolvente, você também está obrigado a pagar a parte que é devida por ele, ok? E, finalmente, artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. O que é a ideia aqui de interessar exclusivamente a um dos devedores? É o caso em que temos aqui um devedor que o pagamento da dívida acaba o beneficiando exclusivamente. Na ideia de que, por exemplo, quando a gente tem um fiador, quando a gente tem aí então um avalista em alguma dívida, que se estabelecer uma obrigação solidária entre eles, ao invés de subsidiária, né, esses devedores aí, se o fiador pagar, se o avalista fizer o pagamento, veja, o benefício é exclusivamente daquele que é beneficiário da fiança ou do aval. Com isso, então, veja que o pagamento feito pelo fiador ou pelo aval nessa circunstância de solidariedade do artigo 285 faz com que esse devedor principal tenha que responder por toda a dívida por esse aí que pagou para o fiador e para o avalista. Então, digamos que o fiador pagou R$500 lá da dívida, que seria daquele beneficiário da fiança. Veja que agora, esse que foi o beneficiário vai ter que pagar R$500 de volta para o fiador. E não fazer a divisão de 250 para cada um, como seria a regra geral da solidariedade passiva. Ok? Pessoal, com isso então, falamos aí tudo de obrigações indivisíveis, divisíveis e solidárias, ativa e passiva. E na próxima aula, então, falaremos de outros temas aqui importantíssimos de direito das obrigações. Certo? Muito obrigado e até a próxima.